Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Laboratório de Eletrônica. Eu sou o engenheiro Rodrigo Bertulo. Esse vídeo vai ser bastante interessante porque a ideia vai ser mostrar a utilização do CI 555 em uma configuração um pouco usual. Normalmente o 555 é utilizado na configuração astável, como um gerador de onda quadrada, ou no modo monoestável, como um timer, ou no modo biestável, que é como se fosse um flip-flop. Nesse vídeo eu vou mostrar para você uma forma de utilizá-lo como um comparador de tensão, podendo fazer às vezes aí de um amplificador operacional, como por exemplo o LM741. Esse modo não é muito comum no 555, mas é possível utilizá-lo dessa forma. E o circuito de exemplo será um sensor de temperatura utilizando o 555 no papel de comparador de tensão. Vamos lá, espero que você goste. Vamos lá. Esse é o circuito que nós trataremos nesse vídeo. Trata-se de um circuito baseado no CI 555, que é esse que eu estou mostrando, em uma configuração um pouco usual para esse tipo de circuito. O 555 normalmente é utilizado em um de três modos, ou no modo astável, ou no monoestável, ou no modo biestável. Nesse caso, o 555 está sendo utilizado no modo de comparador de tensão. Internamente do CI 555 existem amplificadores operacionais e, de acordo com a forma como os terminais do CI são conectados, a gente consegue utilizar esses amplificadores operacionais internos de modo a transformar o 555 em um comparador de tensão. Nesse caso, a tensão de referência desse nosso comparador de tensão nesse circuito é de 3 volts. E isso é verdade porque nós estamos alimentando o circuito com 9 volts e a tensão de referência no 555 como comparador de tensão nessa configuração é de 1/3 do valor da tensão de alimentação. Então, como alimentamos o circuito com 9 volts, a tensão de referência é 3 volts. A tensão de referência é importante num circuito comparador de tensão, que é ela que vai ser utilizada como padrão para que uma outra tensão variável, que pode vir, por exemplo, de algum sensor, consiga utilizar como padrão, como parâmetro para saber se a tensão que está sendo analisada está acima ou abaixo dessa tensão de referência. Então, nesse modo de trabalho do 555, a tensão de referência é 1/3 da tensão de alimentação. Se o circuito, por exemplo, estivesse sendo alimentado com 6 volts, a tensão de referência seriam 2 volts. E aqui no terminal trigger do 555 é onde nós colocamos a tensão que será monitorada. Nesse caso, eu utilizei um divisor de tensão, sendo que um dos elementos resistivos é um termistor NTC e o outro elemento resistivo é um potenciômetro, um resistor variável. Entre esses dois terminais é estabelecida uma tensão que vai sendo alterada de acordo com a variação da temperatura. Então, deixa eu iniciar aqui a simulação e vou colocar um terminal de prova nesse ponto do circuito. Então, aos 22 graus Celsius, nós temos aqui nesse ponto do divisor de tensão 1.05 volts sendo aplicados ao terminal trigger. Eu vou abaixar um pouco mais a temperatura e note que a tensão vai sendo alterada. E conforme eu vou aumentando a tensão, conforme eu vou aumentando a temperatura, o valor da tensão vai aumentando. Se eu colocar aqui, por exemplo, em 200 graus Celsius, veja que a tensão é de 8,24. Outro ponto interessante nessa configuração e que tem que ser citado é que a saída do 555 está sendo conectada a um LED que serve como um feedback visual para que o operador do sistema saiba quando a temperatura monitorada do ambiente está acima ou abaixo da tensão de referência. Nesse caso, com o potenciômetro configurado em 1.5 kΩ, a tensão de referência, ou melhor, a temperatura de referência são 60 graus. Então, sempre que a temperatura estiver abaixo de 60 graus, o circuito indica essa situação com o LED aceso. Conforme a temperatura vai subindo e quando ela atingir os 60 graus, observe o LED apaga, indicando que a temperatura ultrapassou a temperatura de referência.
Esse é o circuito, ele é muito simples. Para você definir outras temperaturas de referência, basta ir ajustando empiricamente esse resistor variável para você chegar a outros níveis de temperatura de corte. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima! Se você gostou desse vídeo e ficou interessado em conhecer mais e até mesmo dominar o Circuito Integrado 555, conheça o e-book do Laboratório de Eletrônica 555 Segredos Revelados. Tudo o que você sempre desejou saber sobre esse, que é um dos mais populares e importantes CIs de todos os tempos. Um grande abraço e até a próxima!